E nas histórias de hoje veremos, a Marge tenta levar Bart, mas Homer a mata e se torna a nova Marge. O professor Frink, acreditando que ganhou um Nobel, revive seu pai, que começa a eliminar pessoas em Estocolmo, mas é detido por Lisa. E por fim, Bart e Milhouse usam um relógio mágico para parar o tempo, mas acabam se entediando com o caos. Em um dia comum, toda a família está assistindo TV até que a companhia toca. E Homer atende a porta e vê que é a Marge, mas diz que não tem interesse em nada e fecha a porta na cara dela. A Marge quebra a porta e um pedaço da parede e explica que veio buscar Bart Simpson. Então, Marge aparece e manda Bart correr o mais rápido possível. Bart começa a fugir e a Marge vai atrás dele. Depois de um tempo, vemos um resumo das cenas onde a Marge, Bart e todos da família se escondem de um cômodo para outro sem parar. No final, a Marge corre atrás de Bart na cozinha. Quando ela tropeça em uma cadeira, joga sua lança, que prende a roupa de Bart na parede, e caminha em direção a ele. Bart implora para não ser levado e sugere que a Marge leve qualquer um de seus amigos, dando o exemplo do Milhouse. Quando a Marge está bem perto de Bart, Homer aparece por trás e o acerta com uma bola, fazendo com que toda a estrutura da Marge se quebre e caia ao chão. E a folha com o nome de Bart acaba se destruindo. Isso é por ter levado nosso Kennedy! Lisa se aproxima e pergunta ao pai se ele sabia o que havia feito, pois agora ele havia criado um mundo sem Bart. Mas a única preocupação de Homer é que um programa que ele não gosta agora se tornou eterno. Em uma cena com a máfia, eles tentam eliminar um traidor, mas não conseguem. Um dos capangas de Tony Gordo questiona por que os ataques não estão dando certo, e o homem responde que também não entende o motivo. No bar do Moe, ele está com uma corda no pescoço, esperando que algo aconteça. Ele começa a reclamar sobre a demora, e mesmo quando a pizza que havia encomendado chega, o resultado que ele espera não acontece de forma alguma. E na casa dos Simpsons, Homer está chorando com a Marge em seus braços, lamentando a ausência dela no mundo. Enquanto ele chora, Marge chega e avisa que o caminhão do lixo está prestes a passar. Ela pergunta se não seria uma boa ideia jogar a Marge na lixeira. E Homer concorda, mas deixa claro que está fazendo isso sem empolgação. Homer joga todos os pedaços da Marge na lixeira, mas decide experimentar a roupa dela e entra em casa, dizendo que a roupa serve perfeitamente. Enquanto brinca, percebe que sua mão se transforma em puro osso e logo ganha uma lança e um papel. Ele diz que está se transformando na Marge, e depois faz um discurso dizendo que poderia até eliminar alguém por fazê-la rir ou de inveja, mas que não é a Marge. No entanto, ele recebe uma lição e acaba assumindo seu papel. Na cena seguinte, Homer vai buscar Jasper, mas eles têm um pequeno desentendimento porque Jasper prefere que Doug seja a Marge. Homer não dá muita importância e leva Jasper a si mesmo. Eu gostava do Doug. Jasper. No dia seguinte, é dia de levar o pai para a escola. Então Lisa apresentar Homer para toda a classe. Depois de Lisa falar sobre onde Homer andava e o que fazia, a professora pergunta às crianças se gostariam de ver uma alma sendo levada. Quando todos respondem animados que sim, um homem atrás de comida entra na sala e Homer faz seu trabalho. Mais tarde, Homer acompanha Bart a um jogo. Eles sentam na última fileira da arquibancada e Bart reclama do lugar. Homer começa a resolver o problema tocando em todos para abrir passagem, eliminando várias pessoas, até que eles chegam a um lugar VIP e se sentam para assistir ao jogo. Bart pergunta se todas as pessoas que seu pai tocou estavam na lista para serem levadas, e Homer responde tranquilamente que não fazia ideia. No dia seguinte, Homer se levanta e coloca sua roupa. Ele decide ver a lista de quem deveria ser levado hoje e vê que o nome é o de sua esposa. Ao questionar isso, ele pergunta se não há uma segunda opção, mas a segunda opção é ele mesmo. E por fim, Homer decide ficar com a primeira opção. Depois de sofrer um pouco, ele cumpre o que deve fazer e leva o corpo de Marge até uma montanha alta. Ele avisa ao senhor que já terminou e pede para se livrar dessa missão. Inicialmente o pedido é negado, mas quando Homer pede por favor, acaba conseguindo o que queria. Logo ele volta a ser humano e Marge é elevada. No entanto, quando a coberta é removida do corpo dela, o senhor descobre que não era Marge, mas uma das irmãs dela. Homer responde que era Patty e sai correndo. Uma luz o segue, mas para de persegui-lo quando ele atravessa os trilhos de um trem. Em casa, todos estão à mesa e Marge agradece a Homer por não a ter eliminado. E como agradecimento, ele ganha uma costela a mais. Homer está no sofá quando o telefone toca e ele recebe a notícia de que ganhou o prêmio Nobel. Ele fica empolgado, mas logo pergunta o motivo. O homem na outra linha confirma se ele é o professor John Frink e Homer responde que não é. Então Lisa pega o telefone e avisa que irá passar a notícia ao professor. Lisa vai até o laboratório de Frink e dá a notícia, deixando-o muito feliz.
Frank imagina por qual ideia ganhou o prêmio e pensa que pode ter sido por uma invenção de uma ferramenta. Lisa comenta que acha isso pouco e o professor explica que de fato foi um ano fraco e revela que queria muito que seu pai estivesse ali para ver essa conquista. Lisa pergunta o que aconteceu com o pai dele. Então o professor revela que eles nunca tiveram um bom relacionamento porque sua mãe dizia que eles eram como o positivo e o negativo. Frank explica que seu pai era um cientista machão que estudava bombas durante o dia e dormia com mulheres ao estilo Marilyn Monroe à noite. Um dia, Frank viu seu pai indo fazer um trabalho durante um evento, mas ele não queria ir porque o mar o deixava enjoado. Quando o pai estava subindo na embarcação, ele se virou para Frank e disse que ele era uma vergonha para o nome da família, partindo e deixando Frank para trás, o que o fez chorar. Voltando ao laboratório, Frank conta a Lisa que depois desse dia, eles nunca mais se viram. Lisa pergunta onde está o pai dele agora, e Frank abre uma porta para mostrar o corpo do pai. Foi o tubarão que fez isso? E então é questionado se o estado dele é devido a um ataque de tubarão, e o professor confirma que sim. Depois diz que, agora com sua nova ferramenta, pode reanimar seu pai sem precisar trocar de ferramenta a todo momento. E agora, vemos o pai de Frank passando por um processo de reanimação. Quando ele volta à vida, Frank comemora. Ele explica que alguns órgãos foram substituídos por máquinas e que estava sem a parte íntima. E o pai dele começa a reclamar e pergunta se agora é algum tipo de homem do futuro. Lisa entra na conversa e explica que o pai de Frank está no século 21 e que algumas coisas estão mais atualizadas. O pai diz que vai procurar órgãos de verdade e depois voltará para dar uma lição no filho. Ele sai pelas ruas e Lisa, observando junto com Frank, comenta que acredita que ele vai atrás de órgãos de pessoas vivas, mas o professor apenas acha graça, pois isso realmente é algo que seu pai faria, e ninguém pode detê-lo. O pai de Frank caminha pelas ruas e encontra Ned Flanders correndo. Pensando que ele seria uma pessoa saudável, decide pegar alguns órgãos dele. Fala, meu filho. Em seguida, encontra o diretor Skinner, elogia sua coluna e também decide pegar para si. Depois de um tempo, vemos que o pai de Frank caminha pelas ruas com cada parte do corpo de pessoas que ele achou interessantes. Quando passa em frente a uma vitrine, olha seu reflexo, acha graça da sua aparência e logo Lisa o encontra. Ela pergunta se ele não percebe quem está machucando. Ele responde que está pegando órgãos de pessoas e Lisa esclarece que não é isso que ela está falando, mas sim sobre o fato de ele não estar indo ver seu filho, que está prestes a receber o prêmio Nobel. O pai de Frank percebe que deixou os órgãos atrapalharem seu relacionamento com o filho, e Lisa sugere uma solução para que ele chegue a tempo para a premiação. Chegando em Estocolmo, Suécia, vemos o prédio onde será a premiação do prêmio Nobel, com bebidas oferecidas gratuitamente. O casal de apresentadores sobe ao palco e rapidamente anuncia o nome do ganhador, o professor John Frank. Quando Frank sobe ao palco para fazer seu discurso, agradece pelo prêmio, mas revela que está um pouco triste porque seu pai se transformou em um monstro. Nesse momento, o pai dele entra no palco, mostrando que não é mais um monstro e que está ali para prestigiar o filho. Frank se emociona, acreditando que este é o dia mais feliz da sua vida, pois além do prêmio, ainda tem a presença do pai. O pai de Frank começa a fazer um discurso e a plateia o aplaude. Ele fala sobre o quanto cada um tem um bom coração e um bom cérebro, mas depois acaba dizendo que vai fazer uma festa pegando o cérebro dos mais nerds da plateia. Ele começa a agir, causando desespero em alguns, enquanto Bart acha interessante ver o pai de Frank enlouquecendo durante a premiação. E Homer comenta que gostaria de voltar a ser amante, pois aquela fase tinha sido divertida. Os ataques do pai de Frank continuam, e Marge corre para falar com Frank. Ela diz que a cena está mais agressiva do que um festival de hip hop, e pede para que Frank faça algo. Então ele cria alguns cálculos de como parar seu pai, e quando ele passa correndo, Frank o acerta com um chute, fazendo-o cair ao chão. Frank se aproxima do pai e começa a dizer que ele está morrendo, mas avisa que poderia trazê-lo de volta à vida. O pai responde que sabe que isso não é uma boa ideia, e diz que é hora de partir para o seu destino final. Em poucos segundos ele parte, e Frank começa a chorar com o pai em seus braços. A apresentadora, vendo toda a cena, comenta que essa foi a premiação mais empolgante de todos os tempos, mas o homem ao seu lado discorda dela. No salão de festas, Lisa comenta sobre como deve ser difícil para o professor ter ganhado um prêmio e perdido o pai ao mesmo tempo, mas ele explica que, na verdade, não perdeu seu pai. Graças à sua última invenção, o capturador de almas, ele criou uma caixinha que contém a alma do pai. Ao abrir a caixinha, Frank mostra que, de certa forma, seu pai está ali dentro e pede por comida. Isso faz com que Frank faça uma piadinha
paradinha e aproveite para falar coisas que sempre quis. Enquanto Bart, Milhouse e Lisa estão tranquilamente na sala, Marge chega com uma caixa, avisando que estava liberando espaço no sótão e que eles gostariam de ver o que havia dentro dela. Logo, Milhouse e Bart vão ver o que estava na caixa e começam a perceber que se tratavam de revistinhas dos anos 70. Bart começa a observar os anúncios de uma das revistas e ao ver o anúncio de um relógio que fazia parar o tempo, pergunta a Milhouse se ele tinha moedinhas, o que Milhouse confirma. 4 semanas depois, o relógio que haviam comprado chega e Bart decide testá-lo. Assim que lê a instrução de que para parar o tempo era só apertar o botão do relógio, ele faz um teste com Lisa. Depois de verificar se ela realmente estava parada, coloca o dedo dela dentro do nariz. Caramba, parece até um personagem antigo de um desenho animado da Hanna-Barbera. Ao ler novamente a segunda instrução, que para voltar o tempo à função era apertar o botão novamente, Bart se esconde e faz isso. Nesse momento, Marge aparece e reclama por Lisa estar com o dedo no nariz, e Bart ri enquanto assiste tudo escondido. Depois, Bart se encontra com Milhouse e descobrem que para que os dois não sejam afetados quando o tempo parasse, eles precisavam apertar o botão juntos. Logo fazem o teste, e toda a cidade ao redor deles para. Bart começa a questionar se Milhouse tinha noção do que era aquele poder e comenta que eles poderiam fazer tudo o que quisessem. A primeira ideia de Milhouse é adiantar o dever de casa, e ele fica falando o quanto isso seria o máximo, mas a única reação de Bart é revirar os olhos. Na escola, Bart e Milhouse assistem a uma palestra do diretor Skinner. De repente, Bart olha para seu amigo e os dois apertam o relógio. Quando o tempo volta ao normal, Skinner fica perplexo ao perceber que suas calças caíram, enquanto as crianças ao redor começam a rir. Chega a vez de Homer tentar comer uma caixa de rosquinhas, mas todas as suas tentativas são frustradas. Quando ele percebe que não há mais nenhuma rosquinha, pega uma faca. No entanto, ao se preparar para cortar, percebe que na verdade está segurando uma banana. Nesse momento, ele aparece sem roupa, e Nelson, que está ao lado, começa a rir. Logo em seguida, Nelson também fica sem roupa, e os dois ficam sem graça, lado a lado. Enquanto isso, Bart e Milhouse, escondidos atrás da parede, observam riem da pegadinha que fizeram. Agora é o momento em que o prefeito da cidade faz uma palestra sobre os últimos acontecimentos em Springfield. Enquanto ele faz seu discurso, a cada minuto ele aparece com uma roupa diferente, e todos na plateia começam a ficar confusos. O prefeito então declara que as pessoas que estavam fazendo as pegadinhas estavam dentro daquele auditório e que por isso ele havia colocado uma luz ultravioleta para descobrir quem eram os engraçadinhos. Quando ele aciona a luz, todos veem várias pegadas e ao segui-las, descobrem que os responsáveis pelas brincadeiras eram Bart e Milhouse. Uma das pessoas grita que deveriam pegá-los para parar antes que fizessem mais coisas com o poder que tinham. E logo, toda a cidade começa a correr atrás das duas crianças. Essa foi por pouco. E todos estão armados tentando acertá-los. Bart e Milhouse decidem apertar o relógio juntos, e Bart descobre nesse momento que quase havia sido atingido por uma bala. E depois percebe que o relógio havia caído e quebrado, e por causa disso agora toda a cidade ficaria parada para sempre. Milhouse começa a comemorar, pois se tornaria o segundo garoto mais legal da cidade. Mas Bart diz que agora poderiam fazer tudo o que quisessem e ninguém poderia impedi-los. E Milhouse concorda empolgado. Depois, vemos que os dois pegaram várias joias e dinheiro e fizeram tudo o que tiveram vontade. Bart está limpando sua família, mas revela a Milhouse que apesar de achar que seria legal poder fazer tudo o que quisessem, a verdade é que ele sentia falta dos abraços de sua mãe e só queria voltar a ser uma criança normal no mundo novamente. Então, ele e Milhouse decidem ler um livro com instruções de como consertar o relógio, que dizia ser rápido, mas acabaram levando 15 anos para conseguir. Com isso, eles decidem bolar um plano, já que não conseguiam mais correr e todos na cidade estavam atrás deles. Logo, organizam tudo e usam um de seus colegas para ser o perseguido. Assim que o relógio volta a funcionar, todos na cidade correm atrás do garoto e o atacam bastante, enquanto Bart e Milhouse agem disfarçadamente. Em casa, Bart está em seu quarto e sua família o encara da porta, questionando o porquê de Bart estar grande e barbudo. Homer acredita que é apenas mais um mistério da vida, mas Lisa diz que era óbvio que isso estava acontecendo porque Bart havia usado um relógio mágico para parar o tempo e questiona o porquê de ela não poder se divertir também. Homer então obriga Bart a emprestar o relógio. O episódio termina com Lisa apertando outro botão do relógio, que afeta todos ao redor e os transforma em foguetes. Depois em seres sem cabeça, com roupas trocadas, com cabeças gigantes, em capas de revistas, mutantes e por fim, todos fazendo arte com bambolês.